O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira as primeiras sanções a brasileiros desde a mudança de classificação do PCC e do Comando Vermelho de facções criminosas para organizações terroristas. O anúncio foi feito pelo Departamento de Tesouro norte-americano. Foram 2 cidadãos e 3 empresas brasileiras que teriam supostos vínculos com o primeiro comando da capital. Apenas uma dessas pessoas teria sido responsável por lavar 30 milhões de dólares do PCC na Flórida. Começamos esta edição indo ao vivo até Washington conversar com a correspondente Mariana Jangiacomo, que detalha essas pessoas e essas empresas. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, segundo o comunicado do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o brasileiro sancionado nesta quarta-feira atuava como uma ligação entre os agentes do PCC na Flórida, nos Estados Unidos, e traficantes de drogas estrangeiros, sendo responsável por ajudar a lavar mais de 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares, recursos com origens ilícitas, movidos para o Brasil por meio de criptomoedas para favorecer o PCC. Nesse comunicado também o Departamento do Tesouro afirma que esse mesmo empresário brasileiro já esteve em prisão domiciliar no ano passado por causa de uma denúncia de lavagem de dinheiro roubado de um time brasileiro de futebol, no caso o Corinthians. O comunicado então detalha os nomes dessas pessoas, 2 brasileiros e 4 empresas, 3 delas com sede no Brasil, uma delas com sede em Portugal. Os nomes, então, dos sancionados, de acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, são Vitor Henrique de Oliveira Shimada, Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira. E as empresas PixWave, soluções de pagamentos, Victory Trading, intermediações de negócios, cobranças e tecnologia, Wave, construções inteligentes e Avenidas Flutuantes Unipessoal de Portugal. Essa última empresa, então, com sede em Portugal, mas também a empresa desse mesmo empresário apontado pelo governo dos Estados Unidos como essa ligação do PCC na Flórida. E a outra brasileira sancionada, Stella, é descrita pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos como uma parente deste empresário e secretária também para a empresa que teria ajudado a facilitar esse esquema. Então, essa se torna, assim, a primeira medida concreta, a primeira rodada de sanções anunciada pelo governo americano desde a designação do PCC e do CV, do Comando Vermelho, como organizações terroristas. Márcio. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo, que falou com a gente direto de Washington. A gente precisa, então, aprofundar um pouco mais as informações sobre esses brasileiros sancionados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Essas informações vão aparecer aqui no nosso telão. O primeiro deles, Vitor Henrique de Oliveira Shimada. Ele é sócio da Victory Trading, intermediação de negócios, cobranças e tecnologia, uma das empresas incluídas na lista de sanções. Shimada também foi investigado por envolvimento no caso entre o Corinthians e a VaideBet, que apura desvios nos contratos de patrocínio entre o clube e a casa de apostas. Nos 2 casos, ele é apontado como o operador financeiro do esquema de lavagem de dinheiro para o PCC. A segunda sancionada vai aparecer na nossa tela. Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira. Para o governo americano, ela funcionava como uma espécie de secretária do Vitor Shimada. Stella seria responsável por fazer a coleta de valores milionários para o esquema. Sobre isso agora, eu converso com o nosso analista de internacional, Lorival Santana, que já aparece aqui no nosso estúdio e vai nos explicar como esse novo desdobramento pode impactar a relação entre Brasil e Estados Unidos. Boa noite, Lorival. Boa noite. Bom, eu não vejo impacto nas relações entre Brasil e Estados Unidos, porque é uma medida bastante focada em integrantes e empresas vinculadas ao PCC e que já foram, inclusive, identificados aqui pelo Ministério Público brasileiro também como sendo, de fato, tendo atividades criminosas. E o escopo da sanção é muito restrito, no sentido de que essas pessoas e essas empresas têm os seus bens congelados nos Estados Unidos. Existe uma questão que é o aspecto secundário das sanções. Instituições financeiras que prestem serviços a essas pessoas e essas empresas sancionadas
podem sofrer sanções também nos Estados Unidos. Então, isso é um ponto de atenção para as empresas, para as instituições financeiras brasileiras. Mas isso é algo que já deveria estar no radar das instituições financeiras, imagino que esteja no radar das autoridades brasileiras. Se são criminosos que estão fazendo atividades criminosas e as autoridades brasileiras perceberam isso, reconhecem isso, então é natural que não possa haver, esse dinheiro não possa circular pelo sistema financeiro brasileiro. Não né? deveria. E o foco do texto todo, que é um texto longo, dividido em 3 partes, é um texto muito focado em crime organizado, em crime comum. A palavra terrorismo aparece só uma vez né, em todo o texto, como uma referência ao fato de que é uma organização listada como uma organização designada como terrorista, mas assim, toda a ênfase do texto é na atividade criminosa, comum mesmo, como a gente identifica, e na necessidade de coibir a circulação da atividade financeira, da lavagem de dinheiro, e aí eles citam as empresas que estariam então lavando dinheiro, as atividades econômicas e como a irrigação disso para dentro do sistema financeiro americano, para dentro das atividades econômicas americanas é algo prejudicial para os Estados Unidos. Então, o foco não é o Brasil, não são as instituições brasileiras, é simplesmente uma organização que eles consideram que é criminosa e o Brasil também considera assim. Eu perguntei como isso poderia abalar a relação Brasil e Estados Unidos, visto a resistência que houve do Brasil quando os americanos tomaram a decisão de transformar as facções criminosas em organizações terroristas. Nesse ponto, pelo menos agora, neste instante, essa ação é positiva. Exato. O Brasil tem que apoiar e tem que colaborar e está dentro do escopo do que vinha sendo discutido entre o Brasil e os Estados Unidos no sentido de... E o próprio presidente Lula se pronunciou mais de uma vez sobre isso, falou, não, nós precisamos ter uma cooperação no sentido de coibir as atividades financeiras dessas organizações. Não tem nada a ver com ações militares, nada disso, está absolutamente distante disso, então é uma ação, uma medida normal de um país preocupado com uma atividade criminosa que é originária de outro país, mas que está sendo uma atividade realizada dentro dos Estados Unidos. Então é natural que seja tomada essa medida. Muito obrigado, Lorival Santana.